Olá, showzinho! Olá, showzinha! Bem-vindos à revisão de Química para o Enem 2018. Esta é a aula 5 e iremos resolver questões de soluções. Soluções não tem muito o que fazer não, é mais a munheca, é mais a resolução de exercícios. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou sentar nessa cadeirinha aqui e eu vou resolver algumas questões que já caíram em provas passadas do Enem. Tá certo? É muito importante você acompanhar essa aula, mas é claro, eu vou te dar uma luzinha sobre aspectos teóricos bem rapidinho para depois a gente começar essas questões. Relembrar as fórmulas, transformações entre unidades, fórmula da diluição, fórmula da mistura de soluções de mesmo soluto e em seguida a gente faz as questõezinhas, tá certo? Vamos embora? Vamos para a mesinha agora? Te encontro já já. Então vamos lá, vamos para a nossa revisãozinha aqui. Meus amigos, a gente vai iniciar aqui com a tabelinha onde a gente traz aqui as principais expressões de concentrações. Então, concentração comum, massa do soluto pelo volume da solução. Perceba que as unidades de grama por litro, miligrama por litro, você não tem uma unidade fixa, depende da problemática da tua questão. Concentração molar, que também é a concentração em quantidade de matéria, vai ser a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, multiplicado pelo volume da solução em litros. A unidade é padrão, mol por litro ou simplesmente m. Densidade é a massa do todo pelo volume do todo, não tem uma unidade fixa, a unidade vai ser para satisfazer a tua questão. Os títulos podem ser, por exemplo, massa, volume, tem também um título massa e volume ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, o título em massa vai ser a massa da parte pela massa do todo, massa do soluto pela massa da solução, que é soluto mais solvente. Perceba que é adimensional, visto que, por exemplo, unidade de grama vai cortar aqui com unidade de grama, ele vai ser adimensional. Volume também vai ser adimensional, porque você vai ter unidade de volume se cancelando, vai ser uma grandeza adimensional. Fração molar, número de mols do soluto pelo número de mols da solução também é adimensional, e a molaridade em unidades de mol por quilo ou simplesmente molar. Relembrando algumas expressões de concentração. Agora eu quero relembrar com você algumas formas, algumas relações entre as principais concentrações. Concentração comum, sempre trabalhada aqui em grama por litro. Quando você trabalhar em grama por litro, a concentração molar. Quando você trabalhar aqui em número de mol do soluto pelo volume da solução em litros, aqui massa molar do soluto em unidades aqui de grama por mol. Percebe então que quando você faz esse produto dessas unidades, mol cancela com mol e tua unidade dá em grama por litro. Aqui vai ser quando você trabalhar com a densidade em gramas por ml, trabalhando com a densidade em gramas por ml, 10 vai ser só um fator de correção, e esse porcentagem aqui, P, é a porcentagem em massa do soluto. Percebe que eu posso pensar aqui em um termo 1, esse termo aqui vai ser o termo 2, esse termo aqui eu posso chamar isso aqui de termo 3, e você pode fazer uma relação de 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3 e por aí vai. Ou seja, qualquer um deles você pode utilizar. E aí isso traz pra gente uma frasezinha fácil que é assim, ó, para você não esquecer. Diz assim, ó, cuidado com o quê? Menina moleca dá 10 vezes mais, 10 vezes mais preocupação. Então isso aqui é um bizuzinho, uma formulazinha que você pode relacionar aqui, ó. A concentração comum é igual a concentração molar multiplicado pela massa do soluto, que é igual a densidade vezes 10 vezes a porcentagem em massa da solução. Você tem aqui uma relaçãozinha
que pode fazer a transformação entre as unidades se você precisar para alguma questão. Relembrando um pouco da diluição. Diluição vai ser o ato de você diminuir a concentração por adição do solvente, não é? Então você vai usar CI/VI, vai ser igual a CF/VF, só relembrando que este volume final é igual o volume inicial mais o volume adicionado, o volume de água adicionada. Tudo bem? E para questões envolvendo misturas de mesmo soluto e mesmo solvente, temos que concentração final multiplicado pelo volume final vai ser igual a CA/VA mais CB/VB. Tudo bem? Dando a relembrada nas expressões de concentrações e também em algumas formulazinhas no caso da diluição e da mistura de soluções de mesmo soluto. Vamos relembrar também titulação. A titulação você pode resolver por mão de vaca, não é? Ou seja, em uma reação entre um ácido e uma base, você pode usar o que? Concentração molar do ácido multiplicado pelo volume do ácido. Esse K do ácido é igual ao número de hidrogênios ionizáveis. Vai ser igual ao que? Concentração da base, aqui ó, concentração da base, volume da base e K da base. Esse K da base vai ser o número de hidroxilas. Interessante notar que aqui você não precisa realizar o balanceamento, né? Se você aplicar a mão de vaca, tudo bem? Acho que vejam só, essa revisãozinha eu estou trazendo só alguns detalhes de algo que a gente geralmente discute nas salas de aula, tudo bem? E aqui funciona apenas como uma revisão, por isso que eu estou fazendo um apanhado. Então, se você não estiver entendendo algo que você está vendo aqui, você pode mandar uma comunicação para mim, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube. Manda uma comunicação para mim que eu tento te dar algum suporte, tudo bem? Mas aqui só funciona em termos de uma revisãozinha mesmo, tá joia? Relembrando aqui a relação entre os volumes. O volume, o centímetro cúbico corresponde a 1 ml, né? Ou seja, a milésima parte de um litro. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro e o metro cúbico vai corresponder aqui a 1000 litros. Com relação à massa, relembrar que 1 tonelada corresponde a 1000 kg, 1 kg corresponde a 1000 gramas, até porque esse K é um prefixozinho que está relacionado aqui a 10 a terceira, enquanto que o miligrama ele está relacionado aqui, ó, o milho é sempre a 10 elevado a menos 3, né, não? Então o miligrama corresponde a 10 a menos 3 gramas. Então perceba que fizemos aí uma revisãozinha geral. Agora a gente vai dar uma conversada sobre as questões do Enem, e você vai perceber que na verdade para resolver as questões do Enem é muito mais importante o teu poder interpretativo do que as fórmulas. É o que a gente vai tentar observar agora na resolução dessas questões passadas. Vamos iniciar aqui com essa questão que diz o seguinte, ó. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50, dose letal mediana. Ele representa a dose aplicada por uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos e é normalmente medido utilizando ratos como cobaias. Esse índice é muito importante para seres humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, possa determinar o nível tolerável de contaminação de alimentos para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro apresenta 3 pesticidas e suas toxicidades. A unidade miligrama por quilograma indica a massa da substância ingerida pela cobaia. Então veja só, ele traz aqui 3 pesticidas, o diazinon, o malation e a atrazina, com os valores aqui em miligramas por quilo da cobaia que ingeriu, tá certo? Do ratinho. 60 ratos com massa de 200 gramas cada, tá aqui ó, a massa de cada rato 200 gramas, foram divididos em 3 grupos, 3 amostras de ração contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicadas no quadro. Olha a concentração aqui ó, 3 miligramas do pesticida por grama de ração, tá? Essa informação é importante. Foram administradas para cada grupo de cobaias. Vamos lá, cada rato comeu o quê? 100 gramas de ração. E aqui ó, a concentração, 3 miligramas do pesticida por grama de ração. Então vamos lá. Qual grupo terá, ou quais grupos terão uma mortalidade mínima de 10 ratos? Meus queridos, vejam só.
Como é que a gente vai fazer essa questão? Primeiro a gente tem que perceber o seguinte, a gente tem que perceber quanto em miligramas cada rato ingeriu, quanto de pesticida, certo? E aí, veja só, se a gente tem a massa de cada rato e a gente tem aqui a dose letal relativa a cada pesticida, a gente pode investigar, como a gente tem a massa letal, né, de cada pesticida e tem a massa de cada rato, a gente pode investigar até quanto cada rato suporta, de quanto é essa dose letal que já mata 50% da amostra, para a gente ter uma ideia, tudo bem? Então vamos lá, vou começar aqui, ó, pensando o seguinte, quanto cada rato consumiu. Veja só, a questão diz assim, ó, a questão afirma que cada rato, ele consome 100 gramas da ração. Ele consome aqui, ó, 100 gramas da ração, tá certo? Então cada ratinho, ele consome 100 gramas da ração. Agora veja só, essa ração tem uma concentração de quanto? Ela vai ter uma concentração aqui, ó, de 3 miligramas do pesticida por grama de ração. Então veja só, ela tem a concentração de 3 miligramas do pesticida para cada grama de ração. Então, meus amigos, veja só, se cada grama tem 3 miligramas do pesticida, e se você ingeriu 100 gramas de ração, quantos gramas de pesticida você ingeriu? 300 miligramas. Ou seja, você descobre, ó, que 300 miligramas é a quantidade de pesticida ingerida por cada rato. Ou seja, um rato aqui, ó, ele chega a ingerir o que? 300 miligramas de pesticida. Por quê? Porque ele comeu 100 gramas de ração e a ração está contaminada com 3 miligramas de pesticida por cada grama de ração. Logo, cada rato ingeriu 300 miligramas de pesticida. Agora, a gente precisa saber se esses 300 miligramas de pesticida, se eles ultrapassam a dose letal para cada pesticida. Então está aqui, ó, olha a unidade aqui na tabela. Essa unidade na tabela diz para mim e para você o seguinte, por exemplo, para o diazinon. Para o diazinon temos o seguinte, ó, chamar aqui o diazinon de D, tá? O diazinon temos 70 miligramas, é a dose letal, tá? Para cada 200, ou melhor, para cada 1 quilo, né, de massa corpórea do rato. Para cada aqui, ó, é de 200 para cada 1 quilo de massa corpórea do rato, ou seja, para cada 1000 gramas de massa corpórea do rato. Sendo que cada rato pesa o que? 200 gramas. Se cada rato pesa aqui, ó, 200 gramas, você vai obter aqui uma quantidade, né, que essa quantidade vai dar exatamente a dose letal, que ela consegue matar 50% das amostras. Perceba que se daqui a gente divide por 5, aqui a gente vai dividir também, tá certo? Por 5. Então essa quantidade X para o diazinon, X, vai ser igual a 70 dividido por 5. Quando você faz 70 dividido por 5, você vai ter um total aqui de 14, o que? Grama, corta com grama, miligramas. Ou seja, se o rato se alimentar com 14 miligramas, mata 50% das cobaias. Aqui o rato, ele utilizou uma quantidade muito maior, 300 miligramas, então vai matar muito mais do que 50% das cobaias. Pode até matar tudo, percebe? E a pergunta aqui é o seguinte, ó, qual grupo terá uma mortalidade mínima de 10 ratos? Uma mortalidade mínima de 10 ratos. Na verdade, vai matar tudo aqui, não é? Com relação ao diazinon. Então, o diazinon já é uma resposta da questão. Você vai fazer a mesma coisa com os demais. Então, com o malation, que eu vou chamar de M, ó, com relação ao malation, você vai fazer a mesma coisa, sendo que você vai ter aqui, ó, um total de 1000 miligramas para cada o quê? Para cada 1000 gramas. Como um rato tem o quê?
200 gramas, vai dar uma quantidade 5 vezes menor, onde essa quantidade X vai ser um total de quê? De 200 miligramas. Ou seja, e o ratinho comeu quanto? Comeu 300 aqui, ó. Então percebe também que vai haver uma mortalidade de mais de 50% da amostra, das amostras de rato. E a atrazina, que eu vou chamar de A, como é que foi? Você vai ter 3.100 miligramas, vai ser proporcional a 1 quilograma, ou seja, 1.000 gramas. Cada ratinho o que? 200 gramas. Vai ser um total de que? X. Não é não? Percebe que esse X vai ser 5 vezes menor. Esse X aqui dando 5 vezes menor, vamos ter um total de 620 miligramas. Ou seja, e a ingestão só foi de quantas? De 300 miligramas. Ou seja, não vai atingir a DL50. Para quem? Só para o atrazina. Então a questão da pergunta é a seguinte: qual ou quais grupos terão uma mortalidade mínima de 10 ratos? Aquele que ultrapassar, só aqueles que ultrapassar essa dosagem da DL50, ou seja, apenas para diazinon e malation. Então a resposta desta questão foi a letra D. Vamos lá, vamos para a segunda questão. Diz o seguinte: a utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração em até 30 mg por quilo para solo. Então, ó, percebe que eu já vou anotar aqui: 30 mg por quilo para solo. Para solo, temos aqui, ó, o limite máximo de 30 mg para cada quilograma de solo. E 0,14 mg por litro para água subterrânea. Para a água subterrânea temos o seguinte: 0,14 mg por litro, a quantidade máxima para 1 litro. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500 gramas para solo, ou seja, as amostras utilizadas foram de 500 gramas para solo e 100 ml para água. Então, para água, utilizou-se aqui amostras de 100 ml. Tudo bem? Conforme apresentado no quadro. Então, esse quadro traz o quê? Massa das espécies aqui em gramas, né, para solo 1, para solo 2, para água 1, 2 e 3. E pergunta o ambiente que necessita de biorremediação. O ambiente que necessitar de biorremediação vai ultrapassar essa quantidade máxima aqui, ó, por exemplo, de 30 mg para quilo, não é? Então vamos lá, você vai analisar para cada um. Eu vou começar aqui com o solo 1. Vou chamar aqui, ó, de solo 1. Ele tem o quê? 1 vezes 10 a menos 2, 1 vezes 10 elevado a menos 2, o que? Gramas de naftaleno para quanto? A questão disse que foi analisado 500 gramas para 500 gramas, tá certo? Qual a referência? A referência é 1 quilo, ou seja, para 1 quilo, que são o quê? 1 quilograma, que são 1000 gramas, vamos encontrar aqui um valor de X. Perceba que essa quantidade X, né, se daqui para cá é o dobro, essa quantidade X aqui vai ser o dobro, não é não? 2 vezes maior. Então, essa quantidade X vai dar igual a 2, 1 vezes 2 aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 2. Grama, cortou com grama, gramas. Que para mim, para você, corresponde a 0,02 gramas. Presentes aonde? Presentes aqui em 1000 gramas, que é 1 quilo. Tá certo? Agora veja só, essa quantidade está maior ou menor do que a quantidade de referência? Veja só, a quantidade de referência é o que? 30 miligramas, mas esse milho você lembra que é 10 elevado a menos 3.
Então, 30 miligramas corresponde a quê? 30 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, que também é igual a 0,03 gramas. Esse é o valor de referência. Perceba o seguinte, perceba que 0,02 está menor do que esse valor de referência. Ou seja, esse solo 1 ele está adequado. Tudo bem? Então, ó, solo 1 ele passou. Vamos então fazer o procedimento para o solo 2. Então, para o solo 2, como é que vai ser? Temos que, olha pessoal, veja que interessante, o solo 2 tem um dobro da quantidade do solo 1. Veja só, se o solo 2 ele tem um dobro da quantidade do solo 1, olha o que é que eu vou fazer. Solo 2 é igual a 2 vezes a quantidade do solo 1. E eu já descobri quanto deu no solo 1, que foi 0,02. Logo você descobre, veja que interessante, que o solo 2 vai ser o quê? 0,04 gramas. E 0,04 vai ser maior do que o quê? 0,03. Então você já achou a resposta da questão. Veja que interessante. Você tem que utilizar essas sacadas na prova do Enem. Para você tem muitas questões para fazer. Você tem 15 questões de Química, 15 questões de Física, 15 questões de Biologia e 45 questões de Matemática para fazer em um dia. Então percebe que são muitas questões, você tem que ganhar tempo. Então pessoal, já achamos aqui ó, que o solo 2 está 0,04, que é maior do que o valor de referência, logo ele vai precisar de uma biorremediação. Resposta correta, letra B. Tudo bem? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão 3 diz assim, ó. A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, veja só, com a concentração superior a 1 mg por litro. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 mg por litro, vou grifar aqui, ó, concentrações superiores a 4 mg por litro, podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma. Então veja só, essas moléculas ficam dissolvidas no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração, olha a concentração, de 3 mg por ml. Um indivíduo adulto com volume total de 5 litros será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo volume? Veja só, qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante. Veja só, para não ocorrer hemorragias, tem que respeitar esse limite aqui máximo, só pode ir até 4 mg por litro, porque acima disso causa hemorragia. Então a gente vai se basear por aqui, ó. Outra coisa, aqui a gente tem que essa concentração está no plasma, e o indivíduo tem 5 litros, onde 60% corresponde a plasma. Tudo bem? Então o que é que a gente faz? A gente vai descobrir aqui o volume de plasma, 60% de 5, que vai dar um total de 3 litros. Achando essa quantidade de plasma, a gente tem a concentração máxima, que vai ser 4 mg por litro. Logo, se a gente tem 3 litros, o que? 12 mg. E se a gente tem a concentração, não é? 3 mg por litro, para atingir 12 mg, 4. Você já responde a questão, mas vamos com calma, vamos devagarinho, ó. Então, é o que, Sadia? É assim, meus queridos, a primeira etapa, veja só. Questão aqui, primeira etapa. Na primeira etapa, o que você vai fazer? Você vai calcular o volume de plasma, certo? Calcule aí o volume de plasma. Como assim o volume de plasma? Olha só, 60% de quê? De 5 litros. Ou seja, se você quiser fazer por regra de 3, vamos lá, 5 litros vai corresponder a quê? 5 litros vai corresponder a 100%. Tudo bem? Então, 60% X. Então, aqui vai dar uma quantidade X igual a 60% de 5, que vai dar um total de quê? 3 litros de plasma. Concorda comigo? Agora, a segunda etapa vai ser o seguinte, a gente encontrar
a quantidade máxima, né, em massa, ou seja, a massa do fármaco. A massa do fármaco máxima. Veja só, aqui ó, na questão, afirma que a quantidade máxima é 4 mg por litro, ou seja, 1 litro do plasma pode ter no máximo 4 mg. Mas quanto eu tenho de plasma? 3 litros, dá um total de quantos miligramas? Essa quantidade vai ser um total de 3 vezes 4, 12 miligramas. Cortou. Tá certo? E agora? Agora é o seguinte. Agora a gente vai encontrar aqui, ó, por último, o volume do fármaco que a gente vai poder consumir. Então, o volume do fármaco e acaba a questão. Como assim? O volume do fármaco, a concentração do fármaco diz o seguinte, diz que ele tem uma concentração de 3 miligramas para cada o quê? ml. Para que a gente chegue a 12 miligramas, quantos ml? No máximo, essa quantidade vai ser 12 dividido por 3, que vai dar um total de 4 ml. Tudo bem? Então, resposta da questão, letra D. Então, questão que trabalha aí com alguns dados aí, você fazendo 3 operações aqui de proporcionalidade, você resolve a questão. Vamos lá, questão 4. Questão 4 diz o seguinte: a cafeína é um alcaloide, identificado como 1,37-trimetilxantina, massa molar igual a 194 gramas por mol, cuja estrutura química contém uma unidade de purina, conforme representado. Esse alcaloide é encontrado em grande quantidade nas sementes de café e nas folhas de chá verde. Uma xícara de café contém em média, 800 miligramas de quem? De cafeína. Considerando que a xícara descrita contém, um volume de quê? 200 ml de café. Qual a concentração mol por litro de cafeína? Então, meus amigos, vejam só. Esses 80 miligramas da cafeína, né, presente na xícara, é para uma xícara de 200 ml. E a questão te pergunta a concentração mol por litro, ou seja, ela está te perguntando, ó, mol por litro é para 1 litro de café. Então você vai levar tudo para 1 litro. Como assim? Você vai calcular a massa de café em 1 litro. E agora, como esse café, a massa de café não, você vai calcular a massa desse alcaloide, né, da cafeína em 1 litro. E com a massa molar você vai transformar isso para mol. E tem a resposta, mol por litro. Então vamos lá. 200 ml de café vão conter 80 miligramas da cafeína. Tudo bem? 1 litro do café, que por sua vez corresponde a 1000 ml, vai conter quanto de cafeína? Perceba que daqui para cá, uma quantidade o quê? 5 vezes maior. Logo aqui vai ser uma quantidade o quê? 5 vezes maior. Então essa quantidade X vai ser igual a 5 vezes 80, dando um total 8 vezes 5, 40, 400. ml corta com ml, 400 miligramas de cafeína. Presentes em quê? Em 1 litro, ou seja, 400 miligramas por litro. Mas ele quer o quê? Ele quer isso em mol por litro, ou seja, de miligramas você transforma para mol. Como? Através da massa molar. Então veja só, olha a massa molar dele, não foi 194? Então aqui você vai fazer, ó, 194 gramas, corresponde a quê? Corresponde a 1 mol. Agora, 400 miligramas tem que trabalhar na mesma unidade. Esse milho a gente conversou que corresponde a 10 elevado a menos 3, não é não? Então, isso aqui vai ser o quê? 400 vezes 10 elevado a menos 3, que para mim e para você é 0,4 que? Gramas. Tudo bem? Então, o que você vai adicionar aqui, ó, 0,4 gramas, essa quantidade X vai ser igual ao quê? 0,4 dividido por quanto? 194.
Aí eu disse, eita, professor, como é que eu vou fazer essa conta? É facinho, porque a questão fala, ó, mais próxima de... Então, ela sugere você fazer uma simplificação. Como? Eu vou chamar aqui, ó, de 4 vezes 10 elevado a menos 1. E o 194 eu aproximo para 200. Então, isso aqui vai dar igual ao quê? Olha lá. Esse 4 dividido por esse 2, sobra 2 em cima, né? Então, vai dar o quê? Vai dar 2 vezes 10 a menos 1. Aqui é 10 a segunda, que sobe como? 10 a menos 2. Então, vai dar igual a 2 vezes 10 a menos 3. E 2 vezes 10 a menos 3, para mim e para você, é igual ao quê? 0,002. O que, pessoal? Olá, grama, corta com grama. Tua resposta vai dar em mol. Então, resposta da questão, letra B. Tudo bem? Vamos à próxima questão. Próxima questão fala o seguinte: a hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precisa ajustar a concentração do íon nitrato para 0,09 mol por litro em um tanque de 5.000 litros. E, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 gramas por litro. As massas molares dos elementos são iguais a... Qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar? Meus queridos, eu não sei se você nota, mas essa questão é uma questão de diluição. Onde você tem aqui uma espécie aqui, ó, uma espéciezinha mais concentrada, tudo bem? E aí você tem um volume enorme, não é? Você tem aqui um tanque aqui, ó, onde esse tanque a gente vai ter 5.000 litros, ó. Esse tanquezinho aqui, ó, a gente tem 5.000 litros de água. Esses 5.000 litros de água, eles têm que ir para uma concentração de quanto? De 0,009 mol por litro, tudo bem? Isso aqui vai ser a concentração final, certo? Isso aqui é o que a gente chama de quê? Concentração final. Aqui, ó, você tem um princípio ativo aqui, certo? Você tem um princípio ativo aqui que ele traz o quê? Ele traz o nitrato de cálcio 90 gramas por litro. Então, ó, importantíssimo, nitrato de cálcio, ó, 90 gramas por litro. Veja só, o nitrato de cálcio, você vai ter o quê? Cálcio da família 2A, né? E o nitrato, ó, NO3. Percebe que o nitrato vem do ácido nítrico, ou seja, um monoácido tem carga -1. E o cálcio da família 2A, o cálcio é 2+. Então você cruza. Então, na verdade, o nitrato de cálcio vai ser o CaNO3, o quê? 2. Você tem ele como? Na concentração de 90 gramas por litro. Ou seja, 1 litro aqui, ó, 1 litro tem um total de 90 gramas. Por que eu digo isso? Porque, vê só, essa é uma questão de diluição. Você vai aplicar aqui, ó, concentração inicial multiplicado pelo volume inicial vai ser igual a concentração final multiplicado pelo volume final. Tudo bem? Sendo que essa concentração inicial ele te deu em grama por litro. Essa concentração inicial aqui você tem que transformar para mol por litro. E aí você vai obter o quê? O volume inicial, que é o que você quer. Essa concentração final está o quê? 0,09. Esse volume final não vai ser o 5 não. Esse volume final vai ser o quê? O volume final aqui, ó, vai ser os 5.000 mais o volume inicial que você vai adicionar. Tá certo? E aí você vai ter uma equaçãozinha em função de uma única incógnita, que vai ser o volume inicial, e você vai achar o volume inicial. Amém? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, então, é transformar essa concentração aqui, que vai ser de quem? Essa concentração inicial, tá? Do nitrato de cálcio, de grama por litro para mol por litro. Como é que a gente vai fazer isso? Através da massa molar. Vamos lá. O nitrato de cálcio, por sua vez, ele vai ser assim, ó. Com relação ao cálcio, temos 40. Com relação ao nitrogênio, vamos ter 2 vezes 14.
Com relação ao oxigênio, vamos ter 6 vezes 16, certo? Fazendo essa composição aqui, 40 mais 2 vezes 14, mais 6 vezes 16, vamos ter aqui, fazendo essa composição de 40 mais 2 vezes 14 mais 6 vezes 16, vamos aqui ter um total de 164 gramas por mol. Então veja só, eu tenho 90 gramas em 1 litro, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? 90 gramas, não? Eu vou fazer assim, ó. 1 mol corresponde a quê? 164 gramas, ok? 90 gramas vai corresponder a quanto? X. Então você faz essa proporcionalidade. Você vai encontrar que esse X vai ser igual a 90 dividido por 1,64. 90 dividido por 1,64 vai dar 0,54. Só tem um detalhe. Isso é com relação ao nitrato de cálcio. Mas a questão ela fala de concentrações de íons nitrato. Veja que detalhe interessante. Com relação à concentração de íons nitrato, temos aqui, ó, cada nitrato de cálcio tem 2 nitratos. Ou seja, a concentração de nitrato vai ser o dobro da concentração de nitrato de cálcio. Então, meus amigos, eu posso dizer que a concentração do nitrato, NO3-, vai ser igual a 2 que multiplica 0,54. Que vai dar igual ao quê? A 1,08 mol por litro. É o que a gente vai adicionar aqui agora, tá certo? Então a gente traz para cá agora, ó. Vamos lá. 1,08 que multiplica VI vai ser igual. Concentração final que foi quanto? 0,009 que multiplica VF. Quem é VF? É 5.000 mais VI. Então, temos que 1,08 vezes VI vai ser igual 0,09 vezes 5.000 dá 9 vezes 5, 45, mais 0,009, né? 9 VI, tá certo? Passando para o outro lado, temos o que? 1,08 vezes VI menos, menos 0,009 VI vai ser igual a quanto? 45. Fazendo aqui essa subtração, temos o seguinte, deixe-me ver, 0,991 vezes VI é igual a 45. Logo, VI vai ser igual a aproximadamente a 41 litros. Então, resposta da questão, letra B. Essa questão fica como resposta a letra B. Tudo bem? Então, questãozinha de diluição envolvendo aí soluções. Questão 5. Vamos embora. Vamos à questão 6. Questão 6 fala o seguinte: o álcool comercial, solução de etanol, é vendido na concentração 96% em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve-se usar uma solução alcoólica na concentração de 70% em volume. Suponha que um hospital recebeu uma doação. Então veja só, olha a doação do hospital. Recebeu uma doação de 1.000 litros de álcool comercial a 96% em volume e pretende trocá-lo por um lote de álcool desinfetante. Para que a quantidade total de etanol seja a mesma, isso é importante, a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, qual o volume de álcool a 70% fornecido na troca? Então veja só, na doação foi doado 1.000 litros, né? Esses 1.000 litros aqui estavam impróprios, porque ele tinha o quê? 96% de etanol. Meus amigos, quanto é 96% de 1.000? 96% de 1.000 vai dar o quê?
960 litros de etanol. Concorda comigo? Mas veja só, isso aqui era impróprio para o hospital, porque ele precisava de álcool a 70%, e aí ele vai trocar, né, pelo álcool a 70%, e ele pergunta, quanto desse álcool a 70%? Ele vai trocar por quanto desse álcool para equivaler à mesma quantidade de álcool presente aqui, ou seja, aos mesmos 960 litros de etanol. Tá claro? Então veja só, com relação à troca, essa troca, ela é a quê? A 70%. Então como assim é uma troca a 70%? Se é 70%, cada 100 ml da mistura tem o quê? 70 ml de etanol. Para equivaler à mesma quantidade de etanol, ou seja, para que tenhamos aqui uma quantidade de 960, nesse caso aqui, litros, quanto aqui a gente vai precisar? Percebe que eu botei ml, tanto faz, né? Poderia ser litro e litro, tá certo? Mas no caso agora, para 960 litros, quanto dessa mistura a gente vai obter, né, na troca? Então essa quantidade X vai ser igual ao quê? Eu vou cortar 0 com 0, vai ser igual 960 dividido por 7. Então essa quantidade X vai dar igual a 9.600 dividido por 7. Vamos embora. 1 vezes 7, 7 para 9, 2, desce o 6. 26 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. Para 26, 5. Desce o 50. 50 dividido por 7. Vamos ter o que? 7. 7 vezes 7, 49. Para 51. Desce o 0. 10 dividido por 7, 1. 1.371, né? Vírgula alguma coisa. 1.371 litros, aproximadamente. Resposta da questão, letra B. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Próxima questão fala o seguinte. Veja só, uma questãozinha de estequiometria envolvendo soluções. Peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como permanganato de potássio, este óxido decompõe-se conforme a equação a seguir. Então ele traz a equação já balanceada, tá? E diz, de acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente, com 20 ml de solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio. É igual a... Percebe que ele está comparando quem? Ele está comparando aqui, ó, o peróxido de hidrogênio, que na proporção é de 5 mols de H2O2, reagindo com o quê? 2 mols do permanganato de potássio. Ele pergunta que quantidade, essa quantidade aqui, pelo gabarito ele quer em mols, tá? Para reagir com o quê? Para reagir com isso aqui, ó, 20 ml de solução 0,1 mol por litro do peróxido. Perceba o seguinte, qual é a proporção entre eles? Temos a proporção de 5 mols para o quê? Para 2 mols. Ele pergunta aqui, ó, qual é o número de mols do permanganato quando reagir uma certa quantidade. Que quantidade? Se ele me deu concentração em volume, eu vou achar uma quantidade aqui. Ou não. Então vamos lá. Com essa concentração em volume, ó, eu vou trazer para cá, ó. Com essa concentração em volume, eu vou trazer para cá. Eu vou fazer assim, ó. Ó lá. Eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho aqui 1 litro, corresponde a quê? A 0,1 mol. Concorda comigo? Quanto tem? 20 ml. 20 ml é o que? 0,02 litros X. Então essa quantidade vai ser um total de quê? 0,002 litro, corta com litro, mol. Então, eu coloco isso aqui, ó, 0,002 mols. E agora meio pelos extremos. Então, saindo daqui e indo para cá, temos que essa quantidade X vai ser igual ao quê? Vai ser igual a
0,002 vezes 2, que dá 0,004 dividido por 5, não é não? Que isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 3 sobre 5, que vai dar igual a 0,8 vezes 10 a menos 3, que vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 4. Percebe que mol aqui corta com mol e sobra o que? Mols. Resposta da questão, letra D. Tranquilão? Questãozinha de estequiometria envolvendo soluções. E por último, temos o seguinte, uma questão que afirma assim, o etanol hidratado, o álcool hidratado utilizado como combustível veicular é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Considere que, em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol e água, com concentração 20%, então vamos pegar 800 kg de etanol e água com concentração de 20%, tá? Foram destilados, sendo obtidos o que? 100 kg de álcool com hidratado 96% em massa. A partir desses dados é correto afirmar, concluir que a solução em questão gerou um resíduo com a concentração de etanol em massa D. Meus queridos, vejam só, veja que questão interessante. Essa questão, ela traz o seguinte, ela traz um processo em que você parte aqui, ó, de uma mistura de etanol, que eu vou chamar assim, ó, etanol e água. Essa mistura é de quanto? 800 kg. E ela está com a porcentagem de etanol de quanto? Porcentagem de etanol está de... deixa eu ver. Porcentagem de etanol de 20%. Então aqui, ó, porcentagem de 20% de etanol. Me diz uma coisa, se eu tenho 800 kg e 20% de etanol, dá quanto? 20% de 800. Só é você multiplicar 800 por 0,2, que vai dar 160. Então aqui, ó, 160 kg. E com relação à água, eu vou ter então 80% de água. Se 20% é de etanol, 80% de água. 8 vezes 8, 64. Então vai dar o quê? 640 kg de água. Concorda comigo? Somando aqui dá os 800, ó. Então o que acontece? Você vai fazer aqui, ó, processo da destilação. Ou seja, você aquece a mistura, o álcool passa, sendo que o álcool passa arrastando ainda um pouquinho de água, não é não? E aí você vai obter o que? A questão afirma que você vai obter agora, ó, o destilado. O destilado tem uma quantidade de etanol e uma quantidade de água. A quantidade de etanol, ele está aqui, 96%, né? 96%. E ele traz o que? Formou-se exatamente 100 kg. Meus queridos, 96% de 100 kg dá o que? 96 kg do etanol. E água? 4 kg para dar os 100 kg. Ou não é? Então veja só, o que acontece? A questão pergunta para a gente sobre a concentração do resíduo. Ele diz que essa operação gera um resíduo. Aí você diz, Sadia, que resíduo é esse? Olha pessoal, se você iniciou aqui com 800 kg e obteve como destilado 100, cadê o resto? Cadê os 700? Ou seja, na destilação, se esse aqui é o que você chama de destilado, ó, se você vai para o destilado, o que não for destilado vai formar o que a gente chama de resíduo. Tá certo? Aí eu te pergunto, qual é a massa do resíduo? Vai ser essa diferença aqui, ó. Então, a massa do resíduo vai ser 800 menos 100, que vai dar um total de quê? 700 kg, tá claro? Agora, há quanto de álcool aqui no resíduo? Então, ó, etanol do resíduo vai ser quanto? Vai ser essa diferença, veja só. Se eu tinha 160 de etanol e agora eu tenho 96, o etanol do resíduo vai ser 160 menos 96, que vai dar um total de quanto? 64
quilogramas. E aí ele pergunta para a gente a composição percentual do etanol no resíduo. Então essa porcentagem vai ser quanto? Esses 700, você vai considerar o quê? 700 você considera 100%, 64x. Então isso vai dar um total, esse x vai ser um total de quê? 64 sobre 700 vezes 100. Meus queridos, quando a gente faz essa operação, a gente vai obter o seguinte. Vamos obter aqui, ó, um total de, deixa-me ver, 64, eu vou cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Você vai dividir aqui, ó, 64 por 7. Vamos ter o que? 9 vezes 7, 63. Para 64, 1. Desce o 0. 10 dividido por 7, 1. 1 vezes 7, 7 para 10, 3. Desce o 0. 3 dividido por 7 dá o que? 4. 4 vezes 7, 28. Para 32. Então, 9,14. 9,14%. Resposta da questão, letra D, está entre 9% e 9,2%. Perceberam aí? Então, pessoal, essas foram as questõezinhas que eu separei para você relembrar um pouco das soluções e perceber que as fórmulas que você estuda para as soluções para o Enem, elas não valem de muita coisa, não. O importante vai ser a tua capacidade interpretativa. Mas você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você é show.